Olá, bem-vindos à nossa análise detalhada dos termos e condições da conta digital Inter para pessoa física. A gente está com a versão mais recente aqui, a 19.0, que foi atualizada em setembro de 2025. O código é CC030 e o material veio direto do Banco Inter. O próprio banco diz que essa atualização foi para melhorar a experiência do cliente, sabe? Simplificar a linguagem e também ser mais transparente sobre o que mudou. Eles até destacaram algumas novidades, principalmente sobre o Pix e também sobre o compartilhamento de informações com o Banco Central. Então, a nossa missão aqui hoje é essa: destrinchar esse documento, que a gente sabe que costuma ser longo, né? Queremos focar no que realmente define a relação entre o cliente e o Inter na conta digital. Direitos, deveres, as funcionalidades-chave. Vamos mergulhar nisso. Exato. Esses documentos, por mais que pareçam assim um pouco assustadores pelo tamanho, eles definem as regras do jogo, né? Especialmente para esses serviços financeiros digitais que facilitam tanto a nossa vida, é fundamental entender o que cada lado precisa fazer, quais são as responsabilidades. Ainda mais nesse mundo digital. Perfeito. Então, para começar o básico mesmo, o que exatamente é essa conta digital do Inter? Pelo que eu li aqui, é uma conta corrente normal, de depósito à vista, mas o acesso e toda a movimentação acontecem pelos canais digitais, né? O aplicativo, o site. Isso mesmo. É uma conta que vive no ambiente digital. E olha, logo de cara, já tem um ponto bem importante aí. As cláusulas 1.1.3 até a 1.1.6, elas deixam muito claro assim que a responsabilidade pelo aparelho, sabe? O celular, o computador, a conexão com a internet e até a segurança desses dispositivos para evitar vírus, malware, tudo isso é inteiramente de quem está usando a conta. Ah, então o banco não se responsabiliza se meu celular pegar um vírus e alguém acessar minha conta por isso. Basicamente, não. A responsabilidade pela infraestrutura de acesso, incluindo a segurança dela, recai sobre o usuário. É um ponto crucial dessa relação digital. Interessante essa dinâmica. E quais tipos de conta podem ser abertas? Vi que tem mais de uma opção. Sim, eles listam 3 tipos principais. Tem a conta individual, que é a mais comum para uma pessoa só. Tem a conta conjunta solidária. O detalhe aqui é o solidária, que significa que todos os titulares são responsáveis juntos por qualquer dívida na conta, sabe? Se um ficar devendo, o banco pode cobrar dos outros. Entendi. A solidariedade pega aí. E a terceira? A terceira são as contas para menores de idade, a Kids e a You. Essas são movimentadas pelo responsável legal, claro. Falando nessas contas para menores, a Kids e U, tem alguma regra específica importante sobre elas? Tem sim. O ponto central é a responsabilidade total do representante legal. É ele quem autoriza as transações, quem dá o consentimento para o tratamento dos dados do menor, e ele tem que garantir que está sempre agindo no melhor interesse da criança ou do adolescente. Isso está bem explícito. Ah, e tem também a possibilidade de nomear um procurador para movimentar a conta, mas o Inter tem regras para aceitar essa procuração, como prazo de validade, geralmente 12 meses, e tem que ser pública ou ter uma assinatura eletrônica validada por eles. Entendido. E o processo para abrir a conta, como funciona? É complicado? Olha, pode ser feito tanto online quanto, em alguns casos, fisicamente. O principal é fornecer todos os dados e documentos que o Inter pedir. E tem um detalhe sobre a qualidade desses documentos, né? Precisam estar legíveis, sem rasuras, tudo certinho. E se eles pedirem mais documentos depois que a conta já está aberta? Então, isso é um ponto-chave. A cláusula 3.4 diz que o Inter pode, sim, solicitar novos documentos a qualquer momento, para atualização cadastral, verificação. E a cláusula seguinte, a 3.4.1, é bem direta. Se o cliente se recusar a fornecer, isso pode impedir a abertura ou até mesmo levar ao encerramento da conta já existente. Nossa, então é bom manter tudo atualizado mesmo. E a conta tem prazo para acabar? Não. A princípio ela vigora por prazo indeterminado, como diz a cláusula 3.6. Só acaba se uma das partes pedir encerramento. Ok. Conta aberta, tudo certo. Agora a parte prática. O uso no dia a dia. Isso envolve acesso, segurança. Aqui a coisa fica séria, né? Fica bem séria. O acesso é todo digital, como a gente falou. E depende dos fatores de autenticação, senhas, biometria, token, iSafe, o que o Inter disponibilizar. E aqui está uma das maiores responsabilidades que o cliente assume, talvez a maior.
A cláusula 4.2.1 é muito clara. Aguarde o sigilo desses fatores de autenticação, são de responsabilidade exclusiva e irrestrita do cliente. Exclusiva e irrestrita. Isso significa que se vazar, a culpa é minha. Exato. A cláusula 4.2.5 complementa dizendo que o cliente arca com qualquer prejuízo decorrente da exposição indevida ou uso não autorizado desses fatores. Ou seja, vazou a senha, usaram indevidamente, o prejuízo, em regra, é do cliente. Puxa, isso é bem pesado, tem que ter muito cuidado mesmo. E eles mencionam gravação de ligação telefônica também, né? Sim. A cláusula 4.4 diz que o cliente autoriza a gravação das conversas telefônicas e que o conteúdo dessas gravações pode ser usado como prova, como manifestação válida da vontade do cliente. Entendido. E sobre movimentar o dinheiro? Limites, transferências? Bom, existem limites de valor e de horário para as operações que o Inter define e pode alterar. Isso é padrão, cláusula 4.8. E claro, para qualquer transação precisa ter saldo disponível na conta, cláusula 4.9. As transferências mais comuns são via TED e PIX, cláusula 4.10.1. O PIX. Você mencionou que tinha novidades importantes nos termos sobre ele. O que exatamente? Vários pontos. Primeiro, ao usar o PIX, o cliente está concordando em compartilhar as informações da transação. Essas informações ficam armazenadas no DICT, que é aquele diretório do Banco Central, né? Isso está na cláusula 4.10.2. E também concorda em usar todos os serviços PIX que existem e os que vierem a existir, sempre seguindo as normas do Banco Central e do CMN. É uma aceitação ampla. E a questão da segurança no PIX que a gente ouve falar tanto? Golpes, fraudes... Os termos tratam disso. Uma medida importante é o bloqueio cautelar, cláusula 4.10.6. Se houver suspeita de fraude numa transação PIX recebida, o Inter pode bloquear aquele valor específico por até 72 horas para análise. Bloquear o dinheiro que já caiu na minha conta por 72 horas. Exatamente. E tem mais. A cláusula 4.10.7 autoriza o Inter a devolver valores recebidos via PIX se for constatada fraude ou alguma falha operacional grave. Para fazer essa devolução, o banco pode inclusive debitar ou bloquear o saldo na conta de quem recebeu o PIX. Nossa, então, mesmo depois de receber um PIX, se o banco identificar que foi uma fraude lá na origem, ele pode tirar o dinheiro da minha conta para devolver? Pode. Isso está ligado ao mecanismo especial de devolução, que é uma regra do Banco Central, a Resolução 103 de 2021. As cláusulas 4.10.8 a 4.10.10 detalham que o cliente recebedor será comunicado sobre essa devolução ou bloqueio. É algo que impacta bastante a percepção de que o PIX é instantâneo e final. Realmente, impacta muito. Muita gente pode não ter essa noção. Além dessas questões do PIX, que outras responsabilidades ou declarações importantes o cliente faz ao aceitar os termos? Tem várias. Na cláusula 5.2, por exemplo, o cliente declara que está ciente que a conta é digital, ou seja, sem atendimento presencial em agência ou caixa físico para resolver tudo. Declara também que isenta o Inter de responsabilidade por falhas de comunicação, tipo problema na internet dele, ou por uso inadequado do aplicativo, ou por erros que o próprio cliente cometa ao fazer uma transação, sabe? Digitar um valor errado, mandar para a pessoa errada. Entendi. Basicamente, eu sei que é digital e eu sou o responsável por usar direito. Exato. Tem também uma declaração sobre o reconhecimento facial na cláusula 4.16. Se o cliente usa essa função, ele se compromete a manter a imagem facial atualizada no app, caso tenha alguma mudança significativa na aparência. Faz sentido. E numa situação ruim, como roubo ou perda do celular com o aplicativo instalado, o que fazer? A cláusula 6 é bem clara. Tem que comunicar ao Inter imediatamente e pelos canais que eles especificam para isso. O ponto crucial é que, até essa comunicação formal ser feita, com o registro de protocolo e tudo, as transações que acontecerem na conta continuam sendo de responsabilidade do cliente. Então tem que correr para avisar o banco quanto antes. Com certeza. Cada minuto conta para limitar o prejuízo nesse caso. Mudando um pouco o foco, o Inter também fala sobre investimentos e uma função chamada aplicação automática. Como isso funciona? Sim. A conta dá acesso a produtos de investimento, cláusula 7. E essa aplicação automática, cláusula 8, é uma funcionalidade interessante.
Basicamente, o dinheiro que fica parado ali na conta corrente, o saldo disponível, pode ser automaticamente investido pelo Inter em CDBs, que são títulos de renda fixa, emitidos pelo próprio banco. Ah, então o dinheiro da conta corrente começa a render alguma coisa automaticamente. Isso. Ele é aplicado nesses CDBs que rendem o percentual do CDI. A cláusula 8.2 menciona que a rentabilidade pode ser progressiva, tem faixas e limites detalhados lá no site do Inter. E se eu precisar usar esse dinheiro? Fica preso? Não, esse é o ponto. A liquidez é diária. Quando você precisa do dinheiro para pagar uma conta, fazer um Pix, sacar, o sistema do Inter resgata automaticamente o valor necessário dessa aplicação, cláusula 8.4. O resgate começa pelos CDBs aplicados há mais tempo. Ah, entendi. É um jeito de fazer o saldo render sem perder a liquidez para o dia a dia. E dá para cancelar isso? Dá sim. Tanto o cliente pode pedir para cancelar, cláusula 8.7, quanto o próprio Inter pode deixar de oferecer a funcionalidade, cláusula 8.6. E tem um detalhe curioso na cláusula 8.8. Os rendimentos dessa aplicação automática são convertidos em pontos no programa Interloop. Em vez de receber o rendimento em dinheiro, ele vira pontos. Vira pontos. Que diferente. Ok, entendi a aplicação automática. Agora, falando em dinheiro na conta, ou falta dele, como funciona o cheque especial? Nos termos, eles chamam de adiantamento ao depositante, cláusula 11. É aquele crédito emergencial para cobrir débitos ou saques quando o saldo da conta não é suficiente, cláusula 11.1. O famoso limite, né? E custa caro usar. Olha, se você usar e não cobrir o valor no mesmo dia, sim, pode custar bem caro. A cláusula 11.2 detalha os custos. Tem uma tarifa pelo serviço, tem os tributos, IOF principalmente, tem juros remuneratórios que são calculados diariamente sobre o valor que você usou. E se atrasar a cobertura, ainda entram juros de mora de 1% ao mês e uma multa de 2% sobre o valor devido. É uma bola de neve se não ficar atento. Uau, é bastante coisa. Juros diários, tarifa, mora, multa. Sim. E é importante lembrar, ter acesso a esse adiantamento ao depositante não é um direito automático. O Inter oferece ou não e define o limite, de acordo com a análise de crédito de cada cliente. É uma liberalidade do banco. Bom saber. Agora, sobre o cartão que vem com a conta, o que os termos dizem sobre ele? O cartão é emitido automaticamente quando se abre a conta, já com a função débito habilitada, cláusula 14.1. A função crédito é separada. Ela é opcional, precisa ser solicitada e depende de análise e aprovação do Inter, cláusula 14.9. E como esperado, o cliente é responsável pela guarda e pelo sigilo da senha do cartão, cláusula 14.3, e pelo próprio cartão físico, que é pessoal e intransferível, cláusula 14.4. E a responsabilidade se eu perder o cartão, for roubada ou alguém usar sem minha permissão? É bem parecido com a questão do acesso à conta. A cláusula 14.4, inciso 3, diz que o cliente é responsável por todas as transações feitas até o momento da comunicação formal de perda ou roubo ao Inter. E tem um ponto ainda mais forte na cláusula 14.4. Mesmo que um terceiro use o cartão com o conhecimento da senha pelo titular, a responsabilidade pela transação é do titular. Mesmo que outra pessoa use com a minha senha? É o que diz a cláusula. Reforça a importância de jamais compartilhar a senha. O Inter também pode fazer um bloqueio temporário do cartão se suspeitar de fraude, cláusula 14.6. Entendi. E sobre cadastrar contas para débito automático? É uma funcionalidade oferecida, cláusula 13. O cliente pode cadastrar contas de consumo, boletos, etc., para serem debitados automaticamente na data do vencimento. Claro, precisa ter saldo disponível na conta, cláusula 13.2. Se não tiver saldo, O que acontece? se o cliente tiver o adiantamento ao depositante contratado e com limite disponível, o Inter pode usar esse limite para cobrir o débito automático. Mas não é uma garantia. A cláusula 13.3 isenta o Inter de responsabilidade caso o pagamento não ocorra por falta de saldo ou qualquer outro motivo. A responsabilidade final de garantir o pagamento da conta é sempre do cliente. Ou seja, não dá para confiar cegamente e esquecer, tem que acompanhar se foi debitado mesmo. Exatamente. Agora, falando em débitos e as tarifas da conta. O Inter é famoso por ter poucas ou nenhuma. É verdade. Mas o que os termos dizem? Bom,
A cláusula 15.1 estabelece que o cliente autoriza o Inter a debitar da conta eventuais tarifas, taxas e despesas devidas de acordo com a tabela de tarifas oficial do banco. Embora a conta PF geralmente seja isenta de muitas tarifas de manutenção, podem existir taxas para serviços específicos ou se o cliente contratar outros produtos. Então, a autorização para débito está lá caso alguma tarifa seja aplicável. Certo. E se o cliente quiser encerrar a conta? Ou se o próprio Inter decidir encerrar? Como funciona? Cláusula 16 trata do encerramento. Basicamente, qualquer uma das partes, cliente ou Inter, pode pedir o encerramento a qualquer tempo. Cláusula 16.1. Geralmente exige-se uma comunicação prévia. O Inter também pode encerrar a conta por iniciativa própria por motivos específicos listados na cláusula 16.2, como a constatação de irregularidades consideradas graves pelo banco, movimentação incompatível, etc. E o que acontece com o saldo ou de dívidas? Se tiver saldo positivo, o Inter tem que devolver ao cliente, cláusula 16.3. Se houver saldo devedor, o cliente tem que quitar tudo, cláusula 16.4. E aqui tem um ponto muito importante sobre investimentos. Para encerrar a conta, o cliente precisa resgatar todos os investimentos que tiver feito através do Inter. Precisa vender tudo antes? Sim, e se o cliente não fizer isso, a cláusula 16.4.1 traz algo bem forte. O cliente autoriza o Inter e a Inter DTVM, a distribuidora de valores, a fazer a liquidação compulsória desses investimentos. Ou seja, eles podem vender os ativos do cliente, mesmo que o momento não seja bom para o mercado, para poder encerrar a conta e acertar eventuais saldos. E o cliente concorda em não responsabilizar o banco por perdas nessa liquidação forçada. Nossa, essa liquidação compulsória é algo que realmente precisa de atenção. Ok, chegamos a um ponto super sensível sempre: privacidade e o uso dos nossos dados. O que esses termos revelam sobre isso? Sem dúvida. É um dos capítulos mais importantes e geralmente mais longos desses contratos. A cláusula 18 fala sobre confidencialidade e tratamento de dados pessoais. Ela começa afirmando o compromisso do Inter com a privacidade e o cumprimento da LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Tem até um link para a política de privacidade completa. Mas, ao mesmo tempo, essa cláusula e outras, como a 21, detalham uma série de consentimentos e autorizações que o cliente dá ao banco para usar seus dados. Que tipo de consentimentos são esses? Para que eles podem usar meus dados? São muitos. A cláusula 18.1, por exemplo, autoriza o compartilhamento de dados com várias entidades. Empresas do próprio Grupo Inter, parceiros comerciais, fornecedores, prestadores de serviço, órgãos reguladores. As finalidades também são bem amplas. Vão desde o básico, que é viabilizar os serviços que você contratou, até coisas como a análise de crédito, prevenção à fraude, atividades comerciais, marketing, ofertas, melhoria dos produtos e da experiência do usuário. Tem até uma menção específica ao compartilhamento de dados em caso de suspeita ou confirmação de fraude, seguindo uma resolução conjunta do Banco Central, a número 6. Entendi. É um compartilhamento bem amplo. E tem autorizações mais específicas que a gente deveria destacar? Sim, várias que são cruciais. Uma delas é sobre o SCR, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central. É aquele banco de dados que reúne o histórico de crédito de todo mundo, né? A cláusula 21.6 diz que o cliente autoriza o Inter a consultar suas informações no SCR. Isso é usado principalmente para análise de risco e de crédito. Essa autorização para consultar meus dados no SCR pode ser cancelada? Sim, a autorização para consulta pelo Inter pode ser revogada pelo cliente, conforme a cláusula 21.7.6. No entanto, é fundamental entender a diferença. O fornecimento de informações das suas operações de crédito para o SCR, pelo Inter, é uma obrigação legal do banco, imposta pela Resolução 5.037 do CNM. Isso independe do seu aceite ou da sua autorização, cláusula 21.6.1. Ah, entendi a diferença. Uma coisa é o banco consultar meu histórico, outra é ele informar minhas dívidas para o sistema. A segunda é obrigatória por lei. Exatamente. O cliente também tem o direito de consultar seus próprios dados no SCR e pedir correções ao banco se achar algum erro, cláusulas 21.7.1 a 21.7.5. Ok, SCR entendido.
Que outras autorizações específicas chamam a atenção? Bom, tem a autorização para consultar outros birôs de crédito, tipo Serasa SPC, cláusula 21.8, e também para compartilhar dados dentro do grupo econômico do Inter para diversas finalidades. Outra interessante na cláusula 18.6 é a autorização, que pode ser revogada, para o Inter usar dados do FGTS caso o cliente tenha compartilhado esses dados com o banco, e também o histórico de navegação dentro do Super App para fazer ofertas de empréstimo personalizadas. Usar meu histórico de navegação no app para me oferecer crédito. É o que a cláusula sugere. Tem também o consentimento para receber marketing e publicidade, cláusula 18.5.3, mas eles indicam que as preferências podem ser ajustadas pelo cliente. E, por fim, tem uma autorização na cláusula 21.10, também revogável, para o Inter consultar a agenda de recebíveis do cliente, que é basicamente o registro do que ele tem para receber de vendas feitas com cartão, por exemplo. Isso é útil para oferecer crédito com garantia nesses recebíveis. Ufa! É realmente uma quantidade enorme de autorizações sobre como nossos dados podem ser usados. Para a gente ir caminhando para o final, tem mais algum ponto que vale a pena mencionar rapidamente? Sim, alguns pontos finais importantes. A cláusula 20 menciona o Interloop, o programa de pontos, mas reforça que ele tem um regulamento próprio que precisa ser aceito à parte. A cláusula 21.1 diz que o cliente não pode ceder ou transferir os direitos e deveres desse contrato para outra pessoa. A 21.3 fala que o Inter pode fazer um bloqueio preventivo da conta se suspeitar de alguma irregularidade ou risco. A 21.11 autoriza o Inter a contratar terceiros para ajudar em alguns serviços, como o processamento de dados ou cobrança de dívidas. E um ponto crucial: os termos podem mudar. Cláusulas 21.13 a 21.15. O Inter vai notificar sobre as alterações e, se o cliente continuar usando a conta depois da notificação, significa que aceitou as novas regras. É uma aceitação tácita pelo uso continuado. Essa da mudança dos termos e a aceitação pelo uso é clássica, né? Sim. E, por último, a cláusula 21.19 define que qualquer briga judicial relacionada ao contrato deve ser resolvida no Foro de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ok, acho que conseguimos cobrir os pontos principais desse documento extenso. Recapitulando então, o que mais me chamou a atenção foi essa enorme responsabilidade que fica com o cliente pela segurança. Dispositivos, senhas... É quase uma transferência total desse risco tecnológico, né? Sem dúvida. Isso fica muito evidente. Outro ponto de grande impacto é a quantidade e amplitude das autorizações para consulta e compartilhamento de dados. Usar a conta significa concordar que muitas informações sobre crédito no SCR e birôs, hábitos de navegação, talvez até FGTS, podem ser usadas pelo banco e parceiros para muitas coisas, incluindo marketing e análise de risco. Função de aplicação automática do saldo, que ainda por cima converte o rendimento em pontos, também é algo que pode pegar alguém desprevenido se não ler com atenção. E os custos do adiantamento ao depositante, o antigo cheque especial, mostram que a facilidade pode sair bem cara se não tiver controle financeiro. Com certeza. A conveniência, a agilidade da conta digital são inegáveis, facilitam muito a vida. Mas elas vêm sim amarradas a todas essas condições que a gente discutiu. A transparência que o Inter menciona no início parece se refletir na quantidade de detalhes que eles colocam nos termos, o que é bom por um lado. Mas, por outro, a complexidade de um contrato assim continua sendo um desafio para que todo mundo entenda 100%, né? Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Acho que significa que, ao usar essa conta digital, a pessoa está dando um ok para todo esse pacote. Desde como o dinheiro pode render e virar pontos automaticamente, passando por quem leva a culpa se a senha vazar, até como os dados financeiros e pessoais podem ser usados de formas bem amplas pelo banco e seus parceiros. Exato. Isso nos deixa com uma reflexão, né? Nesse cenário de serviços financeiros digitais cada vez mais atraentes, mais fáceis de usar, como que a gente, enquanto usuário, equilibra essa busca pela inovação e pela conveniência com a necessidade, que é fundamental, de proteger nossa privacidade e de entender de verdade as obrigações e os riscos que a gente está assumindo? Fica essa questão no ar. Será que a tal linguagem simplificada que os bancos buscam usar é realmente suficiente para tornar mecanismos tão complexos como o compartilhamento de dados via SCR ou as regras de devolução do PIX por fraude totalmente claros e transparentes para
todo e qualquer usuário? É algo para a gente pensar.